Oi, pessoal. Hoje eu vou gravar a correção dos exercícios sobre determinantes, tá? Bom, esse exercício, o exercício 41, ele traz alguns determinantes determinantes de matrizes de ordem 2 por 2. Para resolver determinantes de matrizes de ordem 2 por 2, basta você subtrair, tá? O produto da diagonal secundária do produto da diagonal principal. Então, na prática é o seguinte: você vai fazer diagonal principal, que é essa daqui, ó, 1 vezes 4, então faz o produto. 1 vezes o 4 menos o produto da diagonal secundária, que é 2 vezes 3. Resolve as multiplicações, 1 vezes 4, 4, menos aqui, ó, que é da fórmula, tá? 2 vezes 3, 6. Então, é o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. 4 menos 6, menos 2. Então, vamos para o próximo. Produto da diagonal principal, 2 vezes 7, 14. Menos produto da diagonal secundária, 9 vezes 3, 27. Então, nesse aqui já fui direto para multiplicação. 14 menos 27, menos 13. Aqui vou fazer de novo, ó. Produto da diagonal principal, 1 vezes 2, 2. Menos, esse menos aqui é do método, da fórmula, tá? É produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Agora, produto da diagonal secundária. Então, é menos 1 vezes 2, que dá menos 2. Então, como eu tinha esse menos aqui fora, e esse número também é negativo, eu devo fazer uma regrinha de sinais. Vai ficar menos com menos, mais. 2 mais 2, 4. E aí, o último aqui desse slide, produto da diagonal principal, menos 2 vezes menos 3 dá mais 6. Menos, que é o menos da fórmula, produto da diagonal secundária, 4 vezes 0, 0. E 6 menos 0 dá 6. Agora, nós vamos finalizar o exercício 41 aí com a letra E e letra F. Então, aqui, mesma coisa, produto da diagonal principal. Meio vezes 4, metade de 4, 2, menos produto da diagonal secundária, 1/3 de 3, ou seja, a terça parte de 3, 3 dividido por 3, que dá 1. Então, 2 menos 1, 1. Produto da diagonal principal, A vezes menos A ao quadrado, menos produto da diagonal secundária. Menos A vezes menos A, menos com menos dá mais, A vezes A ao quadrado. Aí, agora eu tenho aqui, ó, menos A ao quadrado, menos A ao quadrado. Então, eu tenho menos 2A ao quadrado. É isso. O exercício 42 pede pra gente calcular o determinante das matrizes. Nesse caso aqui, só da matriz A, só da matriz B. Então, vamos fazer esse aqui primeiro. Calculando o determinante da matriz A. Copia aqui a matriz A, menos 4, 3, 1, 2. Regra, produto da diagonal principal, menos 4 vezes 2, menos 8. Menos produto da diagonal secundária, 3 vezes 1, 3. Menos 8, menos 3, menos 11. Muito bem, agora vamos fazer a letra B. Mesma coisa, copia aqui a matriz da letra B, 1, 0, menos 1, 3. E aí, nós vamos para a regra. Produto da diagonal principal, 1 vezes 3, 3. Menos da fórmula do método de resolver. Produto da diagonal secundária, 0 vezes menos 1, 0. 3 menos 0, 3. É isso. Exercício 42, letra C. Calcule o determinante das seguintes matrizes. Agora, o exercício, letra C, ele quer o determinante da matriz soma de A mais B. Então, primeiro, eu preciso saber que matriz é essa matriz soma. Então, eu pego a matriz A, menos 4, 3, 1 e 2, e vou somar com a matriz B. 1, menos 1, 0, 3. Quando a gente efetua a soma de matrizes, nós devemos somar cada elemento com o seu correspondente. Então, o menos 4 eu vou somar com 1. Então, vai dar menos 3.
O 3 aqui, ó, o segundo elemento da primeira linha, eu vou somar com o segundo elemento da primeira linha dessa outra matriz. Então, é 3 mais 0, que dá 3. Embaixo, primeiro elemento da segunda linha com o primeiro elemento da segunda linha. Somo 1 com menos 1, vai dar 0. E, por último, 2 mais 3, 5. Então, o que o exercício está pedindo é o determinante dessa matriz aqui. Então, vamos lá. É o determinante de A mais B, tá? É o determinante, então, dessa matriz. Produto da diagonal principal, menos 3 vezes 5, menos 15. Menos o produto da diagonal secundária. 3 vezes 0, 0. Menos 15 menos 0, menos 15. Agora, a letra D tá pedindo o determinante da matriz resultado dessa subtração. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é resolver a subtração. Menos 4, 3, 1 e 2, que é a matriz A, menos a matriz B, 1, 0, menos 1, 3. Assim como na soma, a subtração também é feita com cada elemento e o seu correspondente. Então, o primeiro aqui da primeira linha, eu subtraio o primeiro da primeira linha. Menos 4, menos 1, que vai dar menos 5. 3 menos 0, 3. 1 menos o menos 1. Menos com menos dá mais, então 1 mais 1, 2. E 2 menos 3, menos 1. Agora sim, eu vou fazer determinante de A menos B. Copia aqui a sua matriz. Produto da diagonal principal, menos 5 vezes menos 1. Menos com menos mais, 5 vezes 1, 5. Menos da fórmula, né? 3 vezes 2, produto da diagonal secundária, 6. 5 menos 6, menos 1. Agora, letra E. É o determinante da matriz soma de A mais 2B. Então, assim como a gente fez na letra C e na letra D, primeiro a gente precisa resolver essa expressão aí, né? Então, vou começar aqui substituindo. Quem é a matriz A? A matriz A é a matriz menos 4, 3, 1 e 2. E aqui eu tenho mais 2 vezes a matriz B. Então, quem é a matriz B? 1, 0, menos 1, 3. Eu vou resolver primeiro a multiplicação, então, é realmente como se fosse uma expressão. Primeiro, eu copio essa. Menos 4, 3, 1, 2. E aqui eu vou fazer a distributiva. Como é um número real sendo multiplicado por uma matriz, eu devo multiplicar cada elemento da matriz por esse número. Então, vai ficar 2 vezes 1, 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes menos 1, menos 2. E 2 vezes 3, 6. Aí, agora sim, eu efetuo a soma. Menos 4 mais 2, menos 2. 3 mais 0, 3. Linha de baixo, 1 mais o menos 2, menos 1. E 2 mais 6, 8. Agora sim, eu vou fazer o determinante de A mais 2B. Quem é o determinante de A mais 2B? É o determinante dessa matriz aqui, ó. Menos 2, 3, menos 1 e 8. Então, vai ficar produto da diagonal principal, menos 2 vezes 8, menos 16. Menos da fórmula do método de resolver, produto da diagonal secundária. 3 vezes menos 1, menos 3. Menos com menos, mais. Menos 16 mais 3, menos 13. Na letra F, nós temos o determinante da matriz A vezes B. Então, primeiro eu vou resolver esse produto. Então, vamos lá. Quem é a matriz A? A matriz A é menos 4, 3, 1 e 2. E a matriz B? 1, 0, menos 1, 3. Preciso efetuar, então, aqui, ó, resolver esse produto. Toda vez que a gente vai multiplicar, na primeira matriz a gente pensa sempre em linha, e na segunda matriz a gente pensa sempre em coluna. Eu vou fazer a primeira linha da matriz 1 multiplicada pela primeira coluna da matriz 2. Eu multiplico o primeiro elemento com o primeiro, o segundo com o segundo, e depois eu somo. Então, vou colocar aqui na frente, bem passo a passo. Primeiro com o primeiro, menos 4 vezes 1. Mais o segundo vezes o segundo, 3 vezes menos 1.
Terminei a primeira linha com a primeira coluna, eu vou primeira linha com segunda coluna. Mesma coisa, faço o primeiro com o primeiro, multiplico, depois multiplico o segundo com o segundo e por último eu vou somar. Então, vai ficar menos 4 vezes 0 mais 3 vezes 3. Agora que eu fiz a primeira linha com as duas colunas, eu passo para a segunda linha. Faço a segunda linha com a primeira coluna, mesmo esquema. Multiplico o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo e depois somo. Então, vai ficar 1 vezes 1 mais 2 vezes o menos 1. 1 vezes o 1 mais 2 vezes o menos 1. E aqui, agora, segunda linha com a segunda coluna. 1 vezes 0 mais 2 vezes 3. 1 vezes o 0 mais 2 vezes o 3. Próximo passo, resolver essas multiplicações. Todas elas. E por último, a gente vai somar. Então, vamos colocar aqui na frente, ó. Resolvendo as multiplicações. Menos 4 vezes 1, menos 4. 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 4 vezes 0, 0. 0. 3 vezes 3, 9. 1 vezes, não, aqui. 1 vezes 1, 1. 2 vezes o menos 1, menos 2. Último elemento, 1 vezes 0, 0. E 2 vezes 3, 6. Agora, por último, eu tenho que fazer soma ou subtração a conta que aparecer. Então, menos 4 menos 3, menos 7. 0 mais 9, 9. 1 menos 2, menos 1. E por último, 0 mais 6, 6. Agora, é o determinante dessa matriz aqui que eu vou fazer. Então, o determinante de A vezes B é o determinante da matriz menos 7, 9, menos 1, 6. Vou trocar de cor aqui pra ver se não mistura, porque é muita coisa. Então, aqui vai ficar produto da diagonal principal, menos 7 vezes 6 vai dar menos 42. Menos do método de resolver, produto da diagonal secundária, 9 vezes o menos 1, menos 9. Então, vai dar menos 42, menos com menos mais 9, que é igual a menos 33. Então, esse menos 33 é o determinante da matriz produto A vezes B. Okay? Bom, se vocês separarem aí, a gente pulou do 42F para o 42H. Por quê? Como isso é uma lista de exercícios, e eu ainda não havia falado sobre matriz identidade, então, o exercício 42G, ele inclui a matriz identidade. Então, agora eu vou aproveitar e vou falar sobre matriz identidade rapidinho, porque é uma coisa super simples, tá? Matriz identidade. Então, só pra gente guardar aí. O que é matriz identidade? Matriz identidade, ela é uma matriz especial. Ela só pode ser de ordem, só pode ser uma matriz que tenha o mesmo número de linhas e colunas, ou seja, ela é uma matriz quadrada, tá? Então, por isso que, assim, ela não precisa ser apresentada por... eu não preciso colocar o número de linhas e o número de colunas. Colocando um número é o suficiente, porque ela é quadrada. Então, se eu coloco que ela é uma matriz identidade de ordem 2, eu já sei que são 2 linhas e 2 colunas, tá? Se eu coloco que ela é uma matriz identidade de ordem 3, então eu já sei que ela é uma matriz com 3 linhas e 3 colunas. O que caracteriza uma matriz identidade? A sua diagonal principal é composta apenas pelo número 1. E todos os outros elementos são iguais a 0. Então, todos os outros são 0. É isso. Então, isso é uma matriz de identidade. Poderia ser uma I4. Então, ela teria 4 linhas, 4 colunas, diagonal principal toda de número 1 e o restante dos elementos todos iguais a 0, tá? É isso. Então, é por isso que eu pulei aí o 41G, porque eu não havia ainda explicado o que era uma matriz identidade. Bem, aqui eu vou fazer o determinante da matriz A transposta. A matriz A é essa matriz, menos 4, 3, 1 e 2. A matriz A transposta é uma matriz em que eu inverto aqui uma ordem. O que é linha vira coluna. Então, a A transposta, essa primeira linha aqui, menos 4, 3, eu vou colocar aqui na coluna, menos 4, 3. Essa segunda linha vai virar a segunda coluna. Na prática,
que mudou de uma matriz para outra? Ó, a diagonal principal continua a mesma, mas ela inverte a diagonal secundária. Então, quando eu tenho uma matriz 2 por 2 e eu quero a sua transposta, eu mantenho a diagonal principal e inverto a diagonal secundária. Só que tem um detalhe. Quando eu falo de determinante, eu falo em multiplicação, em produto de elementos da diagonal principal e da diagonal secundária. E o produto de elementos, a ordem não é importante no produto. Então, o que vai acontecer aqui? Vou multiplicar a diagonal principal, menos 4 vezes 2, que dá menos 8, menos o produto da diagonal secundária, que é 1 vezes 3, que é a mesma coisa que 3 vezes 1, que dá 3. Então, dá menos 8 com menos 3, menos 11. Então, vocês podem notar que o determinante da matriz A é igual ao determinante da A transposta, tá? Porque nesse caso aqui, acabou que o que mudou de uma matriz para outra não interfere na conta do determinante, tá? Então, toda vez que você tiver uma matriz 2 por 2, se você já sabe o determinante da matriz principal e o exercício pede o determinante de uma matriz transposta, é o mesmo determinante. É isso. Agora, o exercício 43. O exercício 43, ele não dá a matriz, ele diz que existe uma matriz, seja uma matriz A e J 2 por 2, ou seja, ele fala assim, ó, a matriz, ela é desse tipo aqui, A11, A12, A21, A22. Ela contém 2 linhas e 2 colunas. E ela obedece essa fórmula aqui, ó, tá? Essa regra aqui, essa é a regra dessa matriz. 4i menos 3j. Então, A e J é igual a 4i menos 3j. Vou pegar aqui outra cor. Se eu quero saber quem é A1, eu venho aqui e coloco A11. Ou seja, no lugar do i, eu vou colocar 1, no lugar do j, eu vou colocar 1. Então, vai ficar 4 vezes 1 menos 3 vezes 1. 4 vezes 1, 4. 3 vezes 1, 3. 4 menos 3, 1. Ou seja, A11 é a mesma coisa que 1. Então, vou colocar aqui, ó. Vou substituir o A11. A11 é igual a 1. Agora, eu vou para o A12. Então, para fazer o A12, eu tenho que trocar o i por 1 e o j por 2. Então, vai ficar 4 vezes 1 menos 3 vezes 2. 4 vezes 1, 4. 3 vezes 2, 6. 4 menos 6, menos 2. Ou seja, o A12 é igual a menos 2. É isso. Agora, eu vou fazer o A21. Se eu vou fazer o A21, então, eu preciso substituir o i por 2 e o j por 1. Bem, agora eu vou fazer aqui o A21. Então, o A21, no lugar do i eu coloco 2, no lugar do j eu coloco 1. 4 vezes 2 menos 3 vezes 1. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 1, 3. 8 menos 3, 5. Então, A21 é igual a 5. E por último, aqui nessa sequência, nós temos o A22. Então, no lugar, ó, A22, no lugar do i eu coloco 2, no lugar do j eu coloco 2. Então, vamos trocar lá. 4 vezes i, 4 vezes 2. 3 vezes j, 3 vezes 2. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 2, 6. 8 menos 6, 2. Então, A22 é igual a 2. Bem, então, agora eu vou fazer o determinante da matriz A. Determinante de A é o determinante dessa matriz que a gente acabou de construir aqui. Produto da diagonal principal, 1 vezes 2, 2. Menos o produto da diagonal secundária, menos 2 vezes 5, menos 10. Menos com menos, mais. 2 mais 10, 12. Então, esse é o resultado do exercício 43. E agora o exercício 44, letra A. Calcule o valor de cada um dos seguintes determinantes. A diferença do 44 para os anteriores é que os anteriores tratavam sempre de matrizes de ordem 2 por 2. E aqui no 44, a gente apresenta a ordem 3 por 3. Então, o que nós vamos fazer aqui para resolver esse determinante de matriz ordem 3 por 3? Vou copiar as duas primeiras colunas. 3, 1, 1, 2, 2, menos 1.
Vou fazer o produto da diagonal principal, então aqui eu tenho 3 produtos para começar. Vou fazer esses 3. Seja qual for o valor, eu vou manter com o seu sinal. Então, se é positivo, mantém positivo. Se for negativo, mantém negativo. Aqui, por exemplo, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 0, 0. 0 não tem sinal, mas eu vou deixar mais 0. Até porque somar ou subtrair 0 não faz diferença. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 1, 10. Deu 10 positivo, eu venho aqui e coloco 10 positivo. Uma vez 1, 1. Uma vez o menos 1, menos 1. Então, eu deixo o menos 1 aqui mesmo. Agora, eu vou fazer o que a gente chama de volta, o produto da volta, o produto da diagonal secundária. Então, nesse caso, eu também terei 3 produtos. Então, ó, o segundo aqui e o terceiro aqui. A diferença é que dessa vez, seja qual for o resultado, eu vou trocar o sinal. Então, se der positivo, eu ponho negativo, se der negativo, eu coloco positivo. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 0, 0, 0 não tem sinal e também não faz diferença se eu vou somar ou subtrair, então eu coloquei mais 0. 3 vezes 5, 15, 15 vezes menos 1, menos 15. Se deu menos 15 e tá na volta, então tem que pôr mais 15. 1 vezes 2, 2, 2 vezes 1, 2, deu 2 positivo. Se deu positivo e tá na volta, eu coloco negativo. Agora, eu vou resolver essa conta. Eu posso fazer na sequência, menos 2 mais 15, 13, 13 mais 10, 23, 23 menos 1, 22. Ou eu poderia também somar os positivos, somar os negativos. Se eu somasse os positivos, ia dar, ó, 15 com 10, 25. Somo os negativos, devo 2, devo 1, devo 3. Aí, 25 menos 3, 22, tá? 44B, mesma coisa. Copie as duas primeiras colunas. 1, 5, 1, menos 1, 7, 0. Produto da diagonal principal. Então, agora já vamos falando e fazendo, tá? 1 vezes 7, 7. 7 vezes 1, 7. Deu 7 positivo, põe aqui, mais 7. Menos 1 vezes menos... Menos 1 vezes menos 4. 4 positivo. 4 positivo vezes 1, 4 positivo. Então, vem aqui, põe mais 4. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 0, 0. Põe aqui mais 0. Agora, vamos fazer a volta, seja lá o que for que der o sinal, a gente troca, tá? É sempre o oposto. Então, menos 1 vezes 5, menos 5. Menos 5 vezes 1, menos 5. Deu menos 5, eu venho aqui e coloco mais 5. 1 vezes menos 4, menos 4. Menos 4 vezes 0, 0. Deu 0. Somar ou subtrair 0 não faz diferença, então, eu coloquei mais 0. 2 vezes 7, 14. 14 vezes 1, 14. Deu 14 positivo, eu venho aqui e coloco menos 14. Assim como nós fizemos no anterior, a gente pode simplesmente fazer a conta na sequência. Então, menos 14 mais 5 dá menos 9. Menos 9 mais 7, menos 2. Menos 2 mais 4 dá 2. Ou então, o outro método é somar os positivos. 5 com 7, 12. 12 com 4, 16. E aí, aqui só tem esse negativo. Então, 16 menos 14, que dá 2 também. Então, é isso. Letra C, mesma coisa. Vamos copiar as duas primeiras colunas. Produto da diagonal principal. Já vamos colocando os resultados. 0 vezes 2, 0. 0 vezes menos 1, 0. 0 não faz diferença se vai somar ou subtrair, então pus mais 0. 1 vezes 5, 5. 5 vezes menos 3, menos 15. Como é a ida, a gente mantém. 3 vezes menos 4, menos 12. Menos 12 vezes 0, 0. Beleza, agora vamos fazer a volta. 1 vezes menos 4, menos 4. Menos 4 vezes menos 1, 4 positivo. Deu 4 positivo, como é a volta, eu coloco menos 4. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 0, 0. 0 não faz diferença, vamos pôr mais 0. 3 vezes 2, 6. 6 vezes menos 3, menos 18. Deu menos 18, tá na volta, então a gente coloca mais 18. Agora, eu posso fazer a conta aí na sequência. 18 menos 4, 14. 14 menos 15, menos 1. Ou então, posso somar os positivos. No caso, só tem um positivo, que é o 18. Somo os negativos. Devo 5, devo 4, devo 15, devo 19. E aí, 18 menos 19, menos 1. Produto da diagonal principal. 1 vezes 3, 3. 3 vezes menos 5, menos 15. É a ida, mantém.
Aqui, ó, vai dar 0, aqui vai dar 0, a gente não precisa nem colocar, tá? Na volta, aqui vai dar 0, precisa nem colocar. Aqui vai dar 0, precisa nem colocar. Aqui também vai dar 0, não precisa nem colocar. Ou seja, o único número, então, diferente de 0 é o menos 15. Então, esse determinante aqui, determinante é igual a menos 15. Agora, o exercício 45, ele diz o seguinte: seja A uma matriz AIJ 3x3, em que AIJ é I menos J ao quadrado. Obtenha o valor do determinante de A. Como ele não deu a matriz pronta, então a gente precisa pegar uma matriz genérica. Bem, o exercício 45, ele diz o seguinte: seja A uma matriz AIJ 3x3, em que AIJ é igual a I menos J ao quadrado. Obtenha o valor do determinante de A. Como ele não dá a matriz, então a gente precisa fazer uma matriz genérica. Uma matriz genérica aqui, 3x3, então A1, A12, A13. A21, A22, A23, A31, A32, A33. E aí ele está dizendo o seguinte: esses elementos A e J, ou seja, o A11, o A12, o A13, eles serão I menos J ao quadrado. Ou seja, eu tenho que fazer o primeiro menos o segundo e elevar ao quadrado. Então, aqui vai ficar 1 menos 1, 0. Aí eu elevo 0 ao quadrado. 1 menos 2, menos 1. Aí eu elevo esse menos 1 ao quadrado. 1 menos 3, menos 2. E elevo esse menos 2 ao quadrado. Vou para a segunda linha, eu vou fazer a mesma coisa. Então, o primeiro menos o segundo, aí o que der eu elevo ao quadrado. Então, 2 menos 1, 1. 1 ao quadrado. 2 menos 2, 0. 0 ao quadrado. 2 menos 3, menos 1. Então, menos 1 ao quadrado. 3 menos 1, 2. 2 ao quadrado. 3 menos 2, 1. Então, 1 ao quadrado. E 3 menos 3, 0. Então, 0 ao quadrado. Agora, eu preciso resolver essas potências. Aí, sim, eu vou ter a minha matriz A. Então, ó, 0 ao quadrado, 0. Menos 1 ao quadrado, 1. Menos 2 ao quadrado, 4. 1 ao quadrado, 1. 0 ao quadrado, 0. Menos 1 ao quadrado, 1. Última linha, 2 ao quadrado, 4. 1 ao quadrado, 1. E 0 ao quadrado, 0. Agora, eu vou fazer o determinante da matriz A. Determinante de A. Copio a matriz A, 0, 1, 4, 1, 0, 1, 4, 1, 0. O método aqui é copiar novamente as duas primeiras colunas, 0, 1, 4, 1, 0 e 1. Agora, produto da diagonal principal, seja lá o que for, eu mantenho. Então, 0 vezes 0 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 4, 4. Mantém aqui, ó, 4 positivo. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1, 4. Mantém aqui 4 positivo. Agora, na volta, eu vou fazer o produto também da diagonal secundária. Só que, seja qual for o sinal, eu inverto. A menos que seja 0, porque daí não faz diferença somar ou subtrair. Então, 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 0, 0. E 4 vezes 0, 0. 0 vezes 4, 0. Agora, é só somar, pode ser na ordem aí. Então, aqui nós temos 4 mais 4, ou seja, o determinante é igual a 8. Bem, na letra B do exercício 45, ele pede o determinante de A transposta. Na letra A, nós vimos que A é essa primeira matriz, 0, 1, 4, 1, 0, 1, 4, 1, 0. Quando eu fiz o A transposta, eu peguei a primeira linha, então, essa primeira linha aqui, ó, 0, 1, 4, e coloquei aqui na primeira coluna, 0, 1, 4. 1, 0, 1, segunda linha, virou segunda coluna, 1, 0, 1. E a terceira linha, 4, 1, 0, virou a terceira coluna, 4, 1, 0. Só que quando eu comparei as duas, elas continuaram iguais. Então, se a transposta é igual à matriz A, significa que o determinante de A transposta será igual ao determinante da matriz A, que nós acabamos de fazer, que é igual a 8. Aí tem um detalhe importante. Essa matriz, ela leva um nome especial. Toda vez que uma matriz
é idêntica à sua transposta, a gente diz que essa matriz é uma matriz simétrica. Então, A é simétrica. Tá? Por que A é simétrica? Porque A é igual a A transposta. Se A é igual a A transposta, o determinante do A é igual ao determinante da A transposta, que é o 8. Exercício 46. Sejam as matrizes A e J 3 por 3, em que A e J é igual a 1 se I for maior ou igual a J, é igual a 2 se I, e o A e J é igual a 2 se I for menor que J. E B é igual a B e J 3 por 3, em que B e J é igual a menos 1 se I for maior que J e 1 se I for menor que J, ou seja, que não tem conta para fazer, é só substituição. Então, eu já vou colocar aqui quais são as duas matrizes. Então, aqui eu já coloquei quem é a matriz A e quem é a matriz B. Dessa vez não tinha conta, era só substituição, tá? Então, o A11, os dois elementos são iguais, então você substitui aqui na matriz A por 1. Se o primeiro elemento for maior que o segundo, você também substitui por 1, que é nesses lugares aqui, ó, tá? Todos os lugares que eu coloquei 1, ou os elementos eram iguais, então no A11, A22 e A33 eles são iguais. E nesses daqui, ó, o primeiro era maior que o segundo. Já tava dizendo assim, ó, se o I for menor que o J, coloque 2 no lugar. Então, nesses 3 casos aqui, o I é menor do que o J. Na letra B, acontece coisa parecida. A diferença é que aqui onde é 1, aqui é menos 1. Então, ó, pode reparar aqui, ó, que nesses lugares aqui, ó, nessas colocações aqui, eu tenho menos 1. E 1 se o I for menor que o J. Então, o I é menor que o J nessas 3 posições. E aí, eu coloquei 1. Aí, tá pedindo o determinante da primeira matriz aqui, da matriz A. Então, determinante de A. Vou copiar a matriz. Depois de copiar a matriz, eu vou copiar as duas primeiras colunas. Aí, vou fazer a multiplicação da diagonal principal, mantendo o sinal do resultado. 1 vezes 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 1, 4. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. E na volta, eu devo inverter o sinal. Então, vai dar positivo, porque é tudo positivo, eu vou pôr tudo negativo. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Então, eu vou pôr menos 2. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. Vou pôr menos 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Vou pôr menos 2. Então, aqui eu tenho os negativos. E aqui os positivos. Somando os negativos, 2, 2 e 2, vai dar menos 6. Somando os positivos, 1 mais 4, 5, com 2, 7. Então, eu tenho menos 6 mais 7, que é igual a 1. 46B, mesma coisa. Copia a matriz, então, eu quero saber o determinante dessa matriz B. Copia a matriz, menos 1, menos 1, menos 1, 1, menos 1, menos 1. 1, 1 e menos 1. Copia as duas primeiras colunas. Menos 1, menos 1, menos 1. 1, menos 1 e menos 1. Agora, produto da diagonal principal. O que der, você mantém. Então, deu menos 1 vezes menos 1 mais 1, mais 1 vezes menos 1, menos 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, menos 1, menos 1. 1 vezes menos 1, menos 1, menos 1 vezes menos 1, mais 1. Então, ó. Aqui eu tenho. Tá, agora vamos para a diagonal secundária. Seja qual for o sinal, a gente troca. 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 1 vezes menos 1, mais 1. Vem aqui e põe menos 1. Menos 1 vezes 1, menos 1. Menos 1 vezes menos 1, mais 1. Então, vem aqui e põe menos 1. E por último, aqui também vai dar 1 positivo, porque menos com menos dá mais. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Então, eu coloco menos 1 de novo. Então, eu tenho aqui menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Somando todos os negativos. Mais um único positivo aqui, ó. O resultado, então, é menos 4. Calcular o determinante da matriz A vezes B. Então, primeiro, nós devemos calcular o produto. Matriz A. 1, 2, 2. 1, 1, 2. 1, 1 e 1. E eu vou multiplicar pela matriz B. Menos 1, menos 1, menos 1.
menos 1, 1 e menos 1. Agora, para efetuar a multiplicação de matrizes, na primeira matriz eu sempre penso em linha. E na segunda matriz eu sempre penso em coluna. Faço a primeira linha com a primeira coluna, depois faço a primeira linha com a segunda coluna, depois faço a primeira linha com a terceira coluna. Depois disso, eu vou para a segunda linha, também faço distributiva dela, tanto com a primeira, quanto com a segunda, quanto com a terceira. E depois que isso acabar, vou para a terceira e última linha e multiplico pelas 3 colunas. Então, eu já vou colocar aqui direto os valores das multiplicações, tá? Para não ocupar muito espaço. Uma vez o menos 1, menos 1. Duas vezes menos 1, menos 2. Duas vezes menos 1, menos 2. Agora, vamos para a primeira linha com a segunda coluna. Então, aqui vai dar uma vez 1, 1, duas vezes menos 2, menos 2, são 1, menos 2, e duas vezes menos 1, menos 2. Primeira linha com a terceira coluna. Uma vez o 1, primeiro com o primeiro, duas vezes 1, 2, segundo com o segundo, e agora o terceiro com o terceiro. Duas vezes menos 1, que dá menos 2. Nas próximas, eu já vou colocar direto, então, os resultados das multiplicações. Aqui vai dar menos 1, menos 1, menos 2. Menos 1, menos 1, menos 2. Agora, essa segunda linha com a segunda coluna. Vai dar 1, menos 1, menos 2. 1, menos 1, menos 2. E por último, na segunda linha, com a terceira coluna, vai dar 1, 1, menos 2. 1, 1, menos 2. Por último, terceira linha com todas as colunas. Como aqui é tudo 1, multiplicar por 1 não muda. Então, vai ficar o resultado da coluna aqui, ó. Vai ficar menos 1, menos 1, menos 1. 1, menos 1, menos 1, e aqui 1 mais 1, menos 1. Então, vou colocar o resultado aqui em cima. A vezes B. Aqui vai dar menos 5. Aqui vai dar menos 3. E aqui vai dar 1. Na segunda linha. Menos 4, menos 2, 0. Terceira e última linha, menos 3, menos 1, e aqui 1. Agora, aqui eu já tenho o produto, a matriz produto, A vezes B, vou fazer o determinante, então, dessa matriz produto. Copio a matriz. Copio as duas primeiras colunas. Produto da diagonal principal, efetua a multiplicação e mantém o resultado. Então, vai ficar aqui. Multiplicando, mantendo o resultado 10 positivo. Multiplicando, mantendo o resultado mais 0. Multiplicando e mantendo o resultado mais 4. Na volta, eu multiplico e troco o sinal. Então, aqui deu 12 positivo, eu coloco menos 12. Aqui deu 0, 0 não faz diferença, então vou por mais 0. E aqui deu 6 positivo, eu vou colocar menos 6. Então, agora eu tenho menos 6, menos 12, 10 e 4. Posso somar os negativos, menos 18, e somar os positivos, mais 14. E aí, por último, efetuar a subtração, mantém o sinal do maior, menos 4. Esse é o resultado do determinante. Bem, agora o exercício 47, a gente precisa resolver equações utilizando determinantes. Então, toda vez que você se depara com essas duas barrinhas, ao invés do colchete ou do parênteses, então, não é simplesmente a matriz, é o cálculo do determinante dessa matriz, tá? Então, a regra aí é clara, né? Que é o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Então, x vezes x menos 2, menos, que é do método de resolução, então, produto da diagonal secundária menos produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Menos 3 vezes
x mais 2. E isso vai ser igual a 8. Agora, resolvendo aí as multiplicações. Então, distributiva aqui, ó. X ao quadrado menos 2x. Aqui eu vou fazer primeiro esse menos com menos, vai dar mais 3 vezes x mais 2. Agora, eu vou fazer a distributiva aqui embaixo, vai ficar 3x mais 6. Caiu numa equaçãozinha de primeiro, não, de segundo grau, então eu tenho que juntar aqui, ó, x com x, número com número, passa esse menos 8 pra cá. X ao quadrado mais x mais 6 menos 8. X igual a 0. X ao quadrado mais x menos 2 igual a 0. Para calcular, então, os possíveis valores de x, eu vou precisar resolver essa equaçãozinha do primeiro grau, do segundo grau. Então, para isso, eu vou utilizar delta e depois Bhaskara. O B é 1, o A é 1 e o C é menos 2. Delta é igual a 1 mais 8, que é igual a 9. X é igual o oposto do B, mais ou menos a raiz do delta, dividido por 2 vezes o A. Então, x é igual a menos 1 mais ou menos 3 dividido por 2. Daqui surge x1, menos 1 mais 3 dá 2, 2 dividido por 2, 1. E aqui embaixo, menos 1, menos 3, menos 4, que dividido por 2 dá menos 2. Então, a solução aqui é 1 e menos 2. 47, letra B, mesma coisa. Tem que resolver o determinante da matriz, tá? Porque tá entre duas barrinhas. E seja qual for, ele tem que igualar a 0. Vai aparecer uma equação, e aí você determina o valor do x dentro dos reais. Então, nesse caso aqui, eu vou copiar a matriz. Depois, eu copio as duas primeiras colunas. E isso é igual a 0. Produto da diagonal principal. Então, vai ficar x ao cubo mais 0 mais 4x ao quadrado. E a diagonal secundária, nós temos 0. Aqui, x vezes 2 vezes 2x, 4x ao quadrado, mas como tá voltando, troca o sinal, menos 4x ao quadrado. E aqui dá 1 vezes x, x vezes 3, 3x, deu 3x positivo, vem aqui e coloca menos 3x. Como eu tenho dois opostos aqui, eu vou cancelar os dois. Então, eu tenho x ao cubo menos 3x igual a 0. Resolvendo essa equação. Como ambos os elementos têm x, eu vou colocar o x em evidência. X vezes x ao quadrado menos 3 igual a 0. Então, x1, que é esse x aqui, ó, é igual a 0. Ou x ao quadrado menos 3 é igual a 0. Então, aqui eu tenho que resolver. X é igual a raiz de 3. Como é raiz de 3, então pode ser x2 raiz de 3 positiva, x3 menos raiz de 3. Então, a solução é 0 raiz de 3 menos raiz de 3. Parecida com a anterior, 47C, também tem um determinante 3 por 3, está igualado a 6, eu preciso resolver o determinante, vou cair numa equação igual a 6 e determino o valor do x. Então, vamos lá, copia a matriz. Iguala a 6. X ao quadrado. Aqui vai dar 6 vezes x mais 1. E a terceira diagonal principal vai dar
menos 2x. Agora, vamos fazer a volta. Na volta, todos os sinais devem ser trocados. Então, aqui vai ficar menos 2x, eu coloco mais 2x. Aqui dá mais 2 vezes x mais 1, então eu coloco menos 2 vezes x mais 1. E aqui, por último, 3x ao quadrado, eu coloco menos 3x ao quadrado. Vou resolver as distributivas. O restante eu copio. Menos 3x ao quadrado, menos 2x, menos 2, mais 2x, mais x quadrado, mais 6x, mais 6, menos 2x igual a 6. Agora, eu tenho aqui dois opostos, ó, menos 2x mais 2x. Aqui eu também tenho dois opostos, mais 6 e menos 6. Então, eu cancelei esses opostos, agora eu vou juntar os termos semelhantes. Então, eu tenho aqui o menos 3x ao quadrado, mais x ao quadrado, que vai dar menos 2x ao quadrado. Tenho o 6x e o menos 2x, que vai dar 4x. E, por último, aqui, o menos 2, que ficou sozinho. É o único termo independente. Menos 2, igual a zero. Eu posso simplificar essa equação dividindo todo mundo por menos 2. Então, vai ficar x ao quadrado menos 2x mais 1 igual a zero. Agora, eu tenho que fazer delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, que vai dar menos 2 ao quadrado, 4, menos 4 vezes 1 vezes 1, menos 4, então 4 menos 4, 0. E Bhaskara, o oposto do b, mais ou menos a raiz de zero, não faz sentido, somar ou subtrair zero. Então, a gente não precisa pôr essa parte. Dividido por 2 vezes o a, que é 2 vezes 1, que é 2. Então, x é igual a 1. Essa é a única solução do 47C. Bem, o exercício 48 é parecido com o 47, a diferença é que no 47 nós tínhamos equações e aqui no 48 nós temos inequações, mas o jeito de resolver é exatamente o mesmo. Eu tenho um determinante, e tá dizendo aqui que esse determinante é menor ou igual a x. Então, eu vou resolver o determinante e vou colocar esse símbolo aqui da desigualdade e vou copiar o x. Então, ó, produto da diagonal principal, 3x, menos o produto da diagonal secundária, 4 vezes x mais 2. Isso tem que ser menor ou igual a x. 3x menos 4 vezes x menos 4x, menos 4 vezes 2, menos 8, menor ou igual a x. Tudo que tem x para um lado, tudo que não tem para o outro. Então, vai ficar 3x menos 4x menos x menor ou igual a 8. Agora, aqui eu somo tudo isso daqui, eu junto, na verdade, tudo isso daqui, né? Porque 3 menos 4 vai dar menos 1, menos 1 com menos 1, menos 2x, menor ou igual a 8. Quando eu tenho aqui o número que está acompanhando o x, ele é negativo, eu vou multiplicar por menos 1, ou seja, trocar todos os sinais da desigualdade. Então, aqui vai ficar 2x positivo e aqui o 8 vai ficar negativo. Quando eu faço isso, eu preciso inverter o sinal da desigualdade. Aqui está escrito menor ou igual, eu vou colocar maior ou igual. Agora, eu pego esse 2 que está multiplicando e passo para o outro lado dividindo. Então, x é maior ou igual a menos 4, que é o resultado aqui dessa divisão. O exercício 48b é uma desigualdade entre determinantes. Então, primeiro eu preciso calcular os dois determinantes para depois substituir. Então, eu tenho aqui 0 mais 1 mais 15x. Na volta aqui, eu tenho menos 2x, menos 18, então, mais 18, e aqui 0. Ou seja, o primeiro determinante vai dar 15x menos 2x, 13x, e 18 mais 1, 19. Então, isso daqui será trocado por 13x mais 19. Vamos para o próximo,
menos 6x, 0, 0. A volta, o retorno, tem que trocar todos os sinais. Aqui vai dar 0, aqui também vai dar 0 e aqui também vai dar 0. Então, esse outro, a gente vai considerar só o menos 6x. Agora, vamos substituir. Então, aqui já tem a substituição, tá? Resolvido o primeiro determinante, 13x mais 19, resolvido o segundo determinante, menos 6x. Deu uma inequaçãozinha de primeiro grau, então, você tem que colocar tudo que tem x para um lado, tudo que não tem para o outro. Então, passa esse menos 6x para cá, ele vem somando, e joga o 19 aqui, vai subtraindo. Efetua essa soma, 13 mais 6, 19x, é maior que menos 19. Pega esse 19 que tá multiplicando e passa de... Bem, último exercício, exercício 50. O exercício 50 pede os valores de A e B, e ele traz dois determinantes que tem o A e o B aí como incógnitas envolvidas aí nos seus cálculos. Então, eu vou resolver primeiro os dois determinantes. Um é 2 por 2, então é bem simples, produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária, igual a 14. Então, vai ficar 2b menos 3a mais 3 igual a 14. Vai dar 2b menos 3a é igual a 14 menos 3. Passa esse 3 está somando, subtraindo. 2b menos 3a é igual a 11. Então, gerou o primeiro determinante aqui, ó, gerou essa primeira equação. Esse segundo determinante vai gerar uma segunda equação. E aí, no outro slide, eu vou resolver o sistema dessas duas equações que envolvem aí duas incógnitas. Então, vamos fazer o próximo. Aqui vai dar mais 12b menos 2a. Aqui dá 0, nem vou colocar. Tem que igualar a 0 também, que tá aqui, ó. Aqui vai dar 0 também, nem vou colocar. Aqui dá 2b positivo, só que eu tenho que colocar, então, menos 2b, porque sempre a gente, na volta, troca o sinal. Aqui vai dar 2 vezes 4, 8, 8 vezes 2, 16, deu 16 positivo, eu venho aqui e coloco menos 16. Então, junto aqui b com b, vai dar 10b, só tem esse a, então, menos 2a. Passa o 16 que está subtraindo, somando. Eu tenho essa outra equação. Agora, no próximo slide, a gente resolve o sistema dessas duas equações para finalizar o exercício 50. Última conta, então, é só resolver o sistema. Para resolver esse sistema, eu vou utilizar o método da soma. O método da soma, ele consiste em cancelar um dos elementos, então, eu tenho que ter dois opostos. Para isso, eu vou multiplicar a primeira linha por menos 5. Então, vai ficar assim, 2b vezes menos 5, menos 10b. Menos 3a vezes menos 5, mais 15a. 11 vezes menos 5, menos 55. A linha de baixo eu copio exatamente do jeito que está. Dois opostos, cancela. 15a menos 2a, 13a. Menos 55 mais 16 vai dar menos 39. A é igual a menos 39. Pega esse 13 que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. A é igual a menos 3. Agora que eu sei o A, escolho qualquer uma das equações, essas duas primeiras ou qualquer uma dessas outras duas aqui, tanto faz. Então, eu vou escolher essa primeira aqui, ó. 2b menos 3a igual a 11. E aí, eu troco A por esse número que eu acabei de descobrir aqui, que é o menos 3. 2b menos 3 vezes o A, que vale menos 3. E aí, agora, o intuito é deixar o B sozinho. Menos 3 vezes menos 3 mais 9. Pega esse 9 que tá somando, passa subtraindo. 11 menos 9 vai dar 2. Pega o 2 que tá multiplicando, passa dividindo. Então, B é igual a 1. Pronto. A é menos 3, B é igual a 1.